E seja bem-vindo a esse lindo projeto, seja bem-vinda, né? Esse maravilhoso projeto que é o Pinta e Borda, o seu autorretrato. Eu sou Noemi Rodrigues, sou artista têxtil e vou ensinar vocês uma técnica que eu desenvolvi a partir da aquarela e do bordado a fazer o seu autorretrato. Então vamos lá, gente, esse projeto lembrando que é patrocinado pelo PROAC Lei Aldir Blanc, o PROAC Lab, que é o responsável, né, por a gente estar aqui aí com vocês juntinho para dar essa oficina deliciosa de bordado e aquarela, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço é pegar o meu algodão, ele fica com esse aspecto mesmo de amassado. É bem difícil passar o algodão cru, porque ele é mais grossinho, né? Mas não tem problema, depois que a gente põe no bastidor, ele já melhora. Então aqui, gente, ó, eu vou colocar o meu carbono para baixo, né? E vou colocar o meu retrato, né, a fotografia que eu tirei, bem aqui em cima. O papel carbono, se você pega ele muito novo, você vai ver que ele vai soltar um pouco de tinta no tecido, mas ele sai com água e sabão, tá? Não precisa se preocupar, mas quanto mais usadinho o carbono, melhor, porque menos tinta ele solta e menos acidente você tem aí com o carbono no tecido. Tá certinho aí, produção? Certo? Então aqui eu fiz um sanduíche, tecido, carbono para a cor mais escura para baixo, né, e o cinzentado para cima, e o meu retrato, a fotografia. Como eu não quero que ela fique se movendo e tirando o risco do lugar, eu pego e ponho uma fita crepe mesmo, aqui nos cantinhos, ter mais segurança, né, na hora de riscar. Deixo bem lisinho. E aí a foto você escolhe a melhor, enfim, você pode tirar várias, depois você define qual é a melhor. Aqui eu imprimi, gente, a foto, né, colorida, para vocês ficar mais bonitinho aí no lab nosso. Mas vocês podem fazer preto e branco, enfim, como vocês acharem melhor. Então aqui, gente, eu vou começar. Eu vou pegar uma caneta ou um lápis de ponta fina, eu já vou pegar meus lápis que estão com a pontinha fina, e você vai riscar as linhas do retrato, ó. Então, vou pegar aqui as linhas mesmo que formam o desenho do retrato e vou simplesmente riscando. Dá pra ver aí, produção? Ó, e vou fazendo as linhas, certo? Então aqui eu vou colocar, ó, vou riscando. E essa é uma parte bem legal do autorretrato, porque na verdade você começa a ver os seus detalhes. Fizemos o risco aqui, agora a gente vai tirar para ver como é que ficou. Ó, tira os dois primeiros de cima e dá uma olhada. E ficou assim, tá? Ó, aqui eu esqueci de riscar aqui, então eu já vou aproveitar, já vou riscar. Que é essa parte aqui, ó. Certo? Aqui também, aqui em cima. Ai, Noemi, eu não sei desenhar. Eu tô ensinando mesmo para quem realmente não sabe, nunca pegou na agulha, nunca pegou num pincel, da forma mais básica que a gente tem para poder fazer o seu autorretrato, tá? Então é isso, ficamos assim com o nosso desenho. Então agora a gente vai começar a fazer aqui pintar, né? A gente vai fazer, antes da gente pintar, nós vamos fazer alguns testes para vocês verem como que a aquarela se comporta no tecido, né? A aquarela, ela é
mais voltada para o papel, né? Você vai mais ver comumente ela sendo pintada para papel. Então, no tecido é uma coisa nova, né? Então, esse é um diferencial dessa oficina mesmo, da técnica que eu desenvolvi, porque é muito difícil você ver a aquarela no tecido, né? Ela é pouco usada, então é um diferencial que você vai ter na sua peça, tá? Então aqui, olha, primeira coisa que eu vou fazer, testar aqui com vocês, eu vou pegar aqui o ultramarine e vou aplicar, ó, eu molhei o meu pincel, apliquei na tinta e vou passar no tecido para ver como que ele se comporta. Você tá vendo que ele é difícil de pegar? A tinta é difícil de pegar no tecido. Ele dá quase um efeito de giz de cera, né? Agora, se eu fizer o seguinte, se eu molhar antes o meu tecido, só um pouquinho, não é encharcar não, só um pouquinho, molhei, ó, coloquei a água no pincel e depositei um pouquinho de água aqui no meu tecido. O que acontece? Vamos ver? Vou pintar. Ó, deixa eu até colocar mais aqui. Tá vendo? Ele dá esse efeito mais uniforme da tinta, né? E ele dá até esse efeito de sangramento, né? Que a gente fala na aquarela. Que ela espalha. Onde tiver água, ela vai, né? A aquarela vai. Então, ela dá outro efeito aqui. E se eu pegar, colocar... Porque nesse aqui eu coloquei praticamente a tinta pura, né? Coloquei só a água do pincel. E se eu pegar aqui um pouquinho mais de água... Por aqui a água para vocês verem, ó. Colocar um pouquinho de água aqui na minha seringa e aí eu ponho no godê e deposito a tinta com mais água, ó, ela mais aguada. O que acontece? Tá vendo? Aqui nessa terceira forma, eu tenho mais controle sobre a tinta, né? Porque aqui ela não se espalha porque não tem água. Então, ela encharca mesmo o tecido porque tem bastante água, então ela corre pela trama do tecido, né? Ela não fica tão presa quanto aqui, mas também ela fica aí com esse aspecto mais aquoso, né? A tinta fica mais diluída, né? Não fica tão concentrada quanto nessa primeira, tá? Então, aí são 3 formas que a gente vai utilizar só para você entender como que funciona a aquarela no tecido, que é bem diferente no papel, né? Então, para quem já pinta aí no papel, vai sentir um pouco de diferença, mas depois com a prática vocês vão se acostumando, tá? Então, vamos lá. Aqui, primeira coisa que a gente vai fazer... Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai dar sombra no retrato, né? Então, aqui, ó, se vocês verem no retrato, existem as sombras, né? Aqui a sombra, ó, aqui, as olheiras, enfim. Tudo isso aqui é sombra, né? Então, a gente precisa sombrear primeiro o nosso retrato, porque a aquarela nada mais é do que camadas de cores. E a gente vai colocar a cor mais escura no fundo, né? Para depois as demais irem se misturando e indo fazendo esses volumes, né? Que a gente tem do nosso rosto. Então, a gente vai começar com o azul, que ele dá o sombreamento que vai interferir nos volumes do nosso retrato aqui. Então, vamos começar? Primeira coisa que eu vou fazer... Eu vou molhar um pouquinho meu pincel. Aqui, tá, aqui. Vou molhar um pouquinho do meu pincel e vou umedecer aqui onde eu tenho mais sombra. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero uma tinta mais concentrada, aonde tem mais sombra.
eu vou deixar aqui do meu lado para ficar mais fácil para eu ver. Então aqui eu tenho um depósito de sombra, aqui no meu queixo, né? Lembrando que o curso, meninas, não é para tornar vocês aí aquarelistas, né, profissionais, ou mesmo bordadeiras, né? É um curso, uma oficina que a gente está tentando incentivar aí a curiosidade de vocês, na verdade instigar aí a curiosidade, né, de vocês para novas técnicas, inclusive para misturar técnicas aí inusitadas, né, como aquarela, bordado, desenho, e também para provocar aí em vocês, né, o empoderamento, a confiança, fazendo o autorretrato aí, se expressando de forma artística, né? Aqui eu também vou umedecer a minha boca, que também vai ser depositado aqui o azul, e um pouquinho aqui no nariz. Então eu vejo, eu tô colocando água onde eu vejo que tem mais sombra. Aí eu pego aqui um outro pincel mais menor, né? Um pincel menor, e vou pegar aqui a minha tinta, que é a Ultramarine, bem concentrada, e já vou vendo onde tem mais sombra para eu pintar. E vou colorindo. Aqui, gente, porque assim, como eu deixei a água bem pro rosto, ela não vai espalhar pro cabelo, que não é isso que eu quero, né? Então, a tinta vai só onde tem água. Então, é uma forma de você controlar aí a aquarela, né? Porque a beleza da aquarela é essa, que ela meio que tem uma vida própria. Então, você acaba, o divertido dela é você brincar com ela mesmo. Aqui ficou muito escuro. Então, ó, vou aproveitar para vocês, ó. Ficou muito escuro. Então, o que eu faço? Eu pego aqui o pano de boca, um pano absorvente, e deposito em cima, ó, sem mexer. Só deposito em cima, tá vendo? Ó, aí ele tira a maioria da tinta, ó. E já fica melhor. Então, eu vou pintando aqui conforme eu vejo mais sombra. Tá? E aí, gente, vocês vão pintar todas as sombras. Eu vou só fazer uma ressalva aqui, ó. Vamos supor, eu tenho a olheira aqui minha, né? Que é a parte de baixo. Então, aqui, ó, eu vou fazer bem assim, com bastante calma. E vou fazendo aqui, que é a sombra, tá? Aqui tem um pouco mais de sombra. Certo? Aí, nós vamos ter que fazer, sombrear praticamente o rosto inteiro, só que com nuances de azul diferentes, né? Então, aqui onde eu coloquei mais tinta vai ser mais forte o azul. E onde tem mais luz, áreas de mais luz, vai ter menos azul, né? Para dar uniformidade à pele. Para dar uniformidade à pele. Então aqui, por exemplo, é uma região mais clara da imagem. Então, mas mesmo assim, se eu não depositar azul aqui, depois a tonalidade da pele vai ficar desigual.
Então a gente precisa pintar o rosto todo de azul, para que depois dê certo a tonalidade da pele que a gente vai fazer. Então aqui no caso, eu vou só mostrar para vocês, ó, nós temos aqui um sombreado mais escuro que a gente fez. Aí eu pego o meu pincel, molho ele, né, deposito água aqui, ele sem tinta, sem nada, e venho espalhando essa tinta que eu depositei, para ele não ficar marcado, não ficar com a tinta marcada, ó. E ele vem espalhando, ó. Espalhando a tinta aqui, ó. Tá vendo? Não tem tinta no meu pincel, mas ele já me ajuda a nivelar os tons de azul aqui para outras áreas, certo? E nisso eu vou fazer em todo o rosto. Deixa eu pegar aqui um que já tá pronto pra gente adiantar aqui. Aí, gente, a aquarela, como eu disse, são camadas, então agora você tem que esperar secar. Você pode esperar secar de um dia para o outro, como você pode acelerar o processo com o secador. Se você tiver paciência, você deixa secar, né, de um dia para o outro. Senão você vai sentindo, né, passa 1 hora, 2 horas, você vai sentindo se a aquarela já secou, certo? Beleza. Agora nós vamos começar a fazer os tons de pele, né? Eu vou pegar aqui mais ou menos um tom de pele que eu vejo que é parecido com a foto, né? Eu vou fazer umas misturas aqui, vou fazer alguns testes. Então aqui assim, isso, né? Então aqui, gente, vamos começar alguns testes aqui. Vou pegar meu godezinho e vou testando aqui até chegar mais ou menos no meu cor de pele. Eu vou pegar o Sap Green, que é um verde meio musgo, né? E vou pegar o Cadmium Red. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Muito escuro. Ficou muito avermelhado. Vou pegar uma outra mistura aqui pra gente chegando. Pegar o Burnt Umber. Com o Yellow Ochre. Deixa eu ver como é que vai ficar. Misturar um pouquinho aqui, vai ficar um pouco mais escuro, mas a gente pode usar o branco. O branco na aquarela você não usa, né, no papel. Ele mais serve para fazer uma mistura de cores, né? Ó, aqui já tá ficando uma mistura razoável, perto aqui da cor da pele que a gente precisa. Vou fazer um pouquinho mais, porque a gente precisa de bastante, né? Aconteceu um acidente aqui. Que depois eu mostro como é que a gente faz para corrigir isso aqui. Aquarela é isso, gente, acidente, mas essa que é a diversão dela, fica nada óbvio. Tudo nela pode ser uma surpresa, né? Limpar o pincel.
E vou chegando numa cor da pele aqui. Vou até pegar esse tom para deixar mais rosáceo, né? E vou pegar um pouco mais de branco para ficar mais claro. Então, você vai misturando até chegar em um tom da pele, né? O tom da pele sua mais próxima. Né? Aqui eu fiz aqui, ó, dá pra ver? Tá, né? Que eu fiz esse tom base aqui da minha pele, tá? Agora aqui, gente, ó, eu fiz o tom, cometi um acidentinho, né? Então a gente tira com água. A aquarela, ela sai com água, né? Então aqui eu fiz a minha tinta, ó, dá pra ver, né? Eu fiz a minha tinta e simplesmente vou pintar aqui o meu rosto todo. Aqui tá faltando água, a gente põe um pouquinho de água. E vamos pintando, tá? Só passando por cima aqui de todo o meu rosto. Só ter medo. Agora eu venho com o papel e tiro um pouquinho onde eu tenho claridade. Vou só dar uma... Ponho água, mas nem muito, né? Pra dar uma equalizada aqui. Aqui a cor, né? Então eu tô pegando o alizarim de novo. A aquarela aqui também. Peguei aqui. Vou pegar aqui um pouco de branco para clarear. Isso aí. E talvez pegue um pouco desse para um vermelho alaranjado, né? Que é o cadmirim. Isso, essa cor aqui que eu quero, certo? Então aí eu vou pintar aqui a minha boca, certo? Aqui, ó, eu tenho um ponto de luz aqui, ó, no batom. Então o que que eu vou fazer? Vou limpar bem meu pincel, seco ele e vou tirar um pouquinho da tinta aqui. Certo? Aqui dá uma misturadinha, porque ficou muito... Uma borradinha aqui no batom. E é isso. Pronto, temos a nossa boca aqui. Vou esperar secar um pouquinho. Vou dar uma corrigida. E vou pegar um pincel menor e passar mais uma camada.
Pronto. E beleza, temos a nossa boca já pintadinha. Aqui também eu vou fazer o buraquinho do nariz. Vou fazer com uma cor mais escura. Eu vou fazer com a mistura desse verde que é tipo um verde bandeira, né? Deixa eu pegar meu outro modelo. Tá certo aí, produção? Ó, esse verde aqui. Que é o Viridian Rouge. E o... Deixa eu ver... Marrom, vamos ver. Ele quase vira um sépia, né? Vou pegar o intensificador para deixar mais escuro. Quase um preto. Isso. E vou fazer aqui bem pequenininho. Nosso nariz. Certo? Dá pra ver aí? E vamos esperar secar de novo. Beleza. Agora a gente vai colocar no bastidor para a gente poder bordar. Então a gente tem duas partes do bastidor, uma menor e uma maior. Vocês vão ver que uma parte é a baloada do bastidor, né? E a outra parte, ela é mais reta. Então essa aqui também, ó, tem a baloada, tá vendo? Dá pra ver aí? E a outra parte mais reta, né? Então a gente vai pegar aí a menor com a baloada virada para cima, tá? Então a baloada fica para cima e a parte reta para baixo. Então eu coloco aqui, a minha baloada tá aqui, tá para cima. Posiciono aqui no meu tecido e a baloada para cima também, ó, da maior. E vou lá e coloco no meu tecido, bem esticadinho. Estico bem. Vou esticando até ele virar quase um tambor. Sabe a expressão de tambor, que você põe a mão assim? E você vai ter um tamborzinho. Então, deixa ele bem esticadinho. E belezinha. Agora a gente vai bordar. A gente vai agora fazer os acentos, né? Que a gente fala na pintura de bordado, que é as nuances mais escuras. A gente não costuma usar muito preto, né, o preto absoluto, porque o preto ele não existe o preto absoluto, né, na natureza. Então assim, eu uso mais nos olhos mesmo, nos olhos que eu uso mais para dar o realce maior, né, da figura central do retrato. Então eu uso aí o preto pra gente fazer. Então, como que a gente tira aqui? Eu tô tirando sem explicar, então pera lá. Como que a gente tira o fio de meada? Deixa eu pegar se eu tenho um começado aqui, pera lá. Ó, gente, tem o fio aqui que eu já tirei, né? Desfiz aqui o nozinho. Então, temos o fio aqui preto, eu já tirei, né? Tirei daquela embalagem, aqui ele deu até um nozinho, mas não tem problema. Ó, aqui, gente, nós temos o fio da meada, né? Então aqui quando você espana assim o fio, você vai ver que tem vários fiozinhos na linha. Dá pra ver aí, produção?
tem vários fiozinhos na linha. Então eu puxo, pego um desses fiozinhos aqui, ó, no meu dedão e puxo. E o resto eu seguro com a minha outra mão. Nisso o fio vai saindo, ó, tá vendo? E eu vou fazer o tamanho de mais ou menos uns 30 centímetros, tá? Vou cortar, vou dar 2 voltas aqui, uns 30 centímetros. Corto. E eu tenho aqui o fio da linha, com 2 voltinhas, certo? Uma argolinha aqui e os 2 fios aqui. Agora eu vou pegar a minha agulha, que é agulha, você pode usar a agulha comum de costura ou você pode usar a linha, a agulha de bordado, tá? Que ela tem a pontinha um pouquinho mais arredondadinha, ela não é tão aguda quanto a outra agulha. Mas você usa a que você preferir, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, essa pontinha, essa argolinha e vou enfiar aqui na cabecinha da agulha, tá? Eu vou aproximar aqui mais pra mim pra eu poder enxergar, que eu tô um pouquinho longe de mim. Pronto. Então, tem aqui a minha argolinha e eu tenho a linha aqui, certo? Aqui na linha, ó, então eu coloquei a argolinha na linha mais comprida e a linha mais curta aqui, certo? Então, eu vou aqui entrar de baixo para cima, aqui no meu desenho. Entrei e não saio com a linha inteira. Eu vou entrar um pontinho aqui do lado, ó. Um pontinho aqui do lado. E aqui embaixo, ó, eu vou virar para vocês verem. O que que eu vou fazer? Dá para ver? Tá focado? Tá? Eu vou entrar com a minha agulha dentro da argola. E tenho o meu ponto arrematado. E tenho o meu primeiro ponto. Agora, eu vou entrar aqui num ponto próximo do outro que eu fiz, entro aonde eu terminei o último ponto, dá pra ver? Entrei. E vou fazer todo o meu contorno assim, tá? Esse aqui é o ponto atrás que chama. Por quê? Porque ele vai indo, andando para trás. Certo? Avanço um pouquinho o ponto e volto para trás, ó. Avanço um pouquinho o ponto e volto para trás. E pronto, tenho o meu assento do meu olho, certo? Então, terminei aqui, né, gente, a voltinha, o assento do olho. Agora eu vou ensinar vocês a arrematar aqui atrás, tá? Deixa eu só virar aqui. Tá o foco certo aí? Tá? Opa, que escapou a linha. E agora a gente vai arrematar. Então, eu tô aqui com a minha agulha e a minha linha. Eu vou entrar aqui, ó, em qualquer lugar do fio. Entrei, fiz uma argolinha, entrei dentro da argolinha e puxei, tá? Aqui eu posso até entrar mais uma vez, ó. Entrar mais outra vez aqui. Pra ela ir, né, ficar bem segura. Quando eu entrei algumas vezes aqui, eu já posso cortar, ó. Corto a minha linha,
e tá arrematadinho, bonitinho. Então, vamos virar aqui. Agora, a gente vai fazer o restante dos acentos, né? Tudo do preto eu já vou fazer. Então, eu vou fazer aqui um pouco dos cílios, aqui. Vou fazer aqui também os cílios do outro olho e vou fazer aqui. Eu vou fazer também a bolinha preta, né? A nossa íris, né? Aqui e aqui também no preto, tá? Então, vamos lá. Mesmo ponto. Aqui, como eu já tinha feito o nozinho, né? Eu dei um nozinho aqui na ponta, tá vendo? Nozinho simples, para mim continuar aqui o bordado. Então, normalzinho, entro aqui da mesma forma. Tá. Então, aqui a gente vai fazer o ponto haste, que é um ponto mais grossinho e mais contínuo, né? E dá pra gente fazer aqui tranquilamente nos cílios. Então, eu saí daqui, né? Sair daqui do cantinho do olho, a gente vai um pouquinho mais pra frente, ó. Vou entrar com a agulha aqui. Saio aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meio do ponto, eu vou entrar com a agulha. Dá pra ver aí, produção? Ó, tô no meio do ponto, né? No meio da linha com a agulha. E venho pra cá. Aí, o que que eu vou fazer? Avanço mais um pouquinho, já coloco a agulha aqui nesse outro ponto, nesse outro ponto, que estaria finalizando a linha, e entro, ó. E ele já vai fazendo o meu ponto haste, ó. Mesma coisa, entro aqui mais pra frente e saio onde eu saí o último ponto, ó. E vou fazendo. E vamos avançando, ó. Então, ele vai ficar assim, certo? Assim. Aí, para finalizar, eu venho aqui mais avançando no final do ponto, fecho. E faço a mesma coisa aqui atrás. E belezinha. É o mesmo arremate do outro, tá? Não vou fazer de novo que a gente já fez. E aí, nós vamos fazer aqui, continuar fazendo o nosso olho. Então, vamos lá. Fazer um nó francês para fazer a íris. Eu vou colocar aqui no centro do olho. Eu vou sair por aqui, que aí vai dar para mostrar para vocês, ó. Tem a argolinha aqui, certo? Aqui eu entro bem próximo do ponto, ó, não no mesmo ponto, mas pertinho. Entro na argolinha e fecho, certo? Aqui a gente vai fazer agora um nó francês, que é um outro ponto. Eu vou pegar a minha agulha, vou pegar a minha linha, vou fazer uma voltinha nela. Uma volta, 2 voltas, 3 voltas. Aí eu vou entrar com ela aqui, ó, no mesmo ponto que tem a minha linha. Com essa mão aqui, eu fico segurando e puxando para ela não inosar. E tá aqui o meu nozinho francês. Eu vou pegar agora aqui, ó, bem pertinho, e vou assentar um pouquinho esse nó, porque ele tá muito alto. Então, deixa eu só ver se eu não... Ponho ele aqui mais pro centro e vou bordar em cima dele para ele até tá mais grossinho, né? Para ele não ficar tão saliente assim. Isso. Aí, beleza, tá vendo? Fica o círculo perfeitinho. Aí eu arremato aqui. Da mesma forma, né? Vou mostrar de novo para vocês. Arremato da mesma forma aqui, ó. Entro perto do ponto, faço a argolinha, faço o nozinho e fechou. Aí só faço
coloco a linha aqui para trás de outro ponto e corto. Certo? E a gente fica aqui com o nosso olho certinho, já com os acentos pretos, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Agora a gente vai fazer dentro dos olhos, né? O marrom. Aqui o marrom é bem escuro, então a gente vai fazer aqui com esse marrom mais escuro mesmo. Então a gente vai fazer a pintura em bordado, né? Que é uma técnica, é importante a gente fazer no mesmo sentido que a gente vê na natureza. Então assim, a íris, ela tem aqueles riscos que vão da base aqui do olho, né? Da em voltinha aqui do olho para a íris. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer a linha indo toda para o centro aqui do olho, né? Então a gente pega aqui o primeiro ponto para eu arrematar. Ó, entrei aqui, saio aqui na lateral, na borda do olho, né? E já tá certinho. Aí eu vou entrar só aqui, que eu fiz aqui por cima, tá, gente? Mas vocês podem fazer por baixo, fiz por cima para mostrar para vocês. Então eu vou fazer todo o raio aqui do olho, né? Eu vou preenchendo aqui o raio. Entro aqui bem pertinho do ponto preto, para não ter ponto branco, né? Bem pertinho, e entro aqui por baixo do nó francês, ó. Eu não tô fazendo um grudadinho do outro, porque se vocês fizerem um grudadinho do outro, uma linha do lado da outra, vocês podem se perder no sentido, né? Então elas podem começar a ficar tortas as linhas. Então a gente faz assim pra gente não perder o sentido da linha, né? E ela não ficar torta aqui. E aí eu já vou preenchendo em seguida toda a íris aqui. E pronto. Temos o nosso primeiro olho pronto. Aqui, se eu quiser, eu posso dar um pontinho branco aqui para dar um ponto de luz, né, nos olhos. Aqui, como tem bastante linha, né, eu não vou dar duas voltas, eu vou fazer uma volta só. Vou fazer uma volta só, tá? Aí eu vou pegar dar um nozinho aqui. E vou fazer só um pontinho aqui na lateral, que é para dar um ponto de luz. Certo? Olha lá como fica diferente, né? Temos nosso primeiro olho aqui. Agora a gente vai fazer a pálpebra. E o desenho um pouquinho de baixo. E vamos lá. Aqui eu vou fazer o ponto haste, mesma coisa, como eu fiz em cima. Só que eu não vou fazer todo a parte aqui de baixo com o marrom. Eu vou fazer só o cantinho. Para ele dar esse degradê e dar esse efeito mais realista, né? Certo? Aqui eu vou aproveitar já o marrom e já vou fazer um pouco dos cílios. Eu entro aqui no preto. Começar aqui embaixo. Entro aqui no preto e já vou fazendo um pouco dos cílios. Aqui eu tô fazendo um maior, um menor, né? Para dar um efeito mais natural também. Então aqui, gente, agora eu vou ensinar como é que a gente faz as linhas, né? Simples, com fio simples, com fio único. Aqui eu já fiz, né, algumas linhas de expressão do olho,
para adiantar, né? Aqui o desenho do côncavo do olho. E agora eu vou fazer o nariz, que é um pouco maior, para vocês conseguirem enxergar aí, tá? Então eu vou pegar uma cor, essa cor aqui, ó, que eu tô pegando. E aí, sempre quando a gente borda com as duas linhas assim, certo? Dessa vez a gente vai bordar com a linha simples, uma linha só. Então, como que a gente vai fazer? Vou fazer assim, ó, linha simples, vou deixar uma bem longa e a outra curtinha aqui. Então, eu costuro, né, bordo com apenas uma linha. Então, aqui eu vou pegar o desenho do nariz. Então, vou pegar aqui o início do desenho do nariz e vou começar a bordar. O ponto simples, né, o ponto atrás. Vamos para a sobrancelha agora. Sobrancelha eu vou fazer com um tom mais castanho. Esse aqui. A sobrancelha eu vou fazer a linha dupla normal, né? Ó, faço o lacinho aqui, a argolinha, ó. Passo a argolinha aqui no final e vou passar na agulha, mesma forma. E vamos começando. É muito importante, gente, na sobrancelha, né, seja cabelo, seja qualquer tipo de pelugem, a gente pensar até em, se você for bordar animal, enfim, é sempre importante você seguir a direção dos pelos, ou pena, ou cabelo, né? Então aqui, ó, eu vejo já que a sobrancelha, ela começa a nascer assim, depois ela vem pra cá, fazendo esse desenho, né? Isso é muito importante. Aqui é a mesma coisa, ó, ela começa a nascer aqui e vem pra cá. Então a gente tem que pegar esse sentido da sobrancelha para que fique o mais real possível, né? Então aqui eu já coloquei a agulha, ó, tem a minha argolinha na ponta, minha outra pontinha tá aqui, ó, certo? E vamos começar. Aqui, como eu quero um ponto mais grosso, é por isso que eu tô usando a linha dupla, né? Eu vou fazendo pontos aleatórios, sempre no sentido dos pelos da sobrancelha. Então aqui, gente, a gente finalizou o bordado, né? Agora a gente vai fazer um acabamento com o desenho, né? Eu gosto muito de usar lápis, então é agora que a gente começa a brincar com o lápis. Eu vou tirar o meu quadrinho bastidor para ficar mais fácil, só desencaixar, né? Dou uma boa esticadinha aqui, pego meus lápis e a gente vai fazer algumas nuances aí em lápis. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser o contorno do rosto. Eu vou pegar aqui o meu lápis, deixa eu ver, pegar o 6B, que ele é mais molinho, e vou pintando aqui o contorno do rosto. Deixa mais sutil aqui, ó, que tem um sombreado, né? Posso passar o dedo assim pra espalhando o grafite, ó, tá? Até a produção perguntou aqui se isso, por exemplo, não vai apagar. O ideal, como a gente está fazendo aqui a lápis, é depois você fazer a moldura, né? Mandar fazer uma moldura aí com vidro, né? Para que ele resista mais ao tempo, né? Se você deixar no tecido, pode ser que dure menos, né? O lápis, se você bater em algum lugar, ele pode manchar, enfim, pode sair o grafite, né? Então, você pode emoldurar e proteger com vidro, uma moldura, como se fosse pintura, né? E aí você tem essa segurança maior.
tá? Então aqui nós temos a nossa obra finalizada, tá? Então aí como que eu vou fazer agora? Eu vou colocar, se eu quero deixar no bastidor, eu vou mostrar aqui para vocês, vou colocar a parte de baixo com o abaloado para cima, né, a parte menor, e a parte maior com o abaloado para cima também, e eu prendo. Depois, se eu quiser manter assim, né, no bastidor, que eu geralmente o pessoal tá usando bastante com bastidor, eu posso cortar esse tecido e depois eu vou até demonstrar aqui para vocês, para a gente fazer. Deixo aí uma bordinha de 1 centímetro, né, mais ou menos, 1,5 centímetros de tecido. Ó, se quiser pode deixar assim também, né, vai dar do gosto de cada pessoa aí, né. E aí, o que que eu vou fazer? Pego uma linha que é da cor do algodão ou do tecido que você está trabalhando, 2 fios, e agora eu vou fazer uma espécie de um alinhavo. Então, eu tenho aqui a minha linha, né? Vou fazer um arrematezinho, bem simples. Fiz a argolinha, entrei na argolinha, só isso. E aí, gente, dá pra ver aí, gente? Aqui, né? E aí, gente, ó, eu vou fazer pontos grandes. Entro e saio, ó, com pontos bem grandes. E nisso eu vou fazer na volta inteira. Quando eu puxar, ele vem toda essa partezinha pra dentro. Aí eu só arremato, né, e ele fica tudo aqui pra dentro. Se você quiser, você pode vir com um pedaço de feltro e colar aqui com cola quente mesmo, tá? Ou você pode deixar assim também, fica ao seu critério. Ou então você pode usar aí uma moldura, enfim, mandar emoldurar com vidro, que é o mais correto aí, né? Aqui ele vai ficar dessa maneira, ó. E é isso.